Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra, membro do Templo Batista de Indianópolis, em São Paulo, e diretor do Ministério Amigos de Sião, um ministério que tem por objetivo testemunhar de Jesus como Messias às ovelhas da casa de Israel. Então, como fazemos parte desse ministério, eu gostaria de falar um pouco sobre a história, a geografia e um pouco sobre aquilo que a gente entende por Israel, seja o Israel bíblico e o Israel atual que existe nos nossos dias, desde a sua independência, no dia 14 de maio de 1948. Então, como professor de História de Israel e de Geografia Bíblica, eu bolei uma frase que procura sintetizar o conhecimento da terra, do lugar, da geografia e também da história deste povo. E a frase é a seguinte: todos os acontecimentos bíblicos ocorreram em um tempo e lugar determinado. O tempo diz respeito à história e o lugar à geografia bíblica. Então, eu gostaria de ler com vocês aquilo que está escrito lá em em Gênesis capítulo 12, os versículos de 1 a 3, para a gente entender aquilo que é chamado pelos estudiosos acadêmicos de aliança abraâmica, aquela aliança que Deus fez com Abraão e seus descendentes e que estão em vigor até os dias de hoje, conforme a gente pode confirmar nas Sagradas Escrituras, bem como na história do povo judeu, da história da nação de Israel. Diz assim, Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Essa é a primeira promessa da aliança. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Essa é a segunda. E tu serás uma bênção. A terceira, e abençoarei os que te abençoarem. Quarta promessa, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quinta promessa, e a última que nos diz respeito também: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bem, quando a gente pensa na história de Abraão, quando ele foi chamado por Deus, juntamente com Sarai, a sua esposa, antes deles terem os seus nomes mudados, né? Abraão quer dizer pai exaltado, pai elevado, e Sarai quer dizer minha princesa. Deus vai mudar o nome de Sarai para Sara, que quer dizer simplesmente princesa, e de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de uma multidão de várias nações. Perceba, então, que a mudança de nome já começa a mudança de propósito de Deus na vida dos patriarcas. Mas vamos lembrar também que Abraão teve o filho com Agar, a serva de Sarai, mas não, né, com a própria Sara, porque ela era estéril. E aí temos alguns detalhes interessantes, mas vamos deixar essa questão de Agar e Ismael e os seus descendentes para um outro momento. Bem, convido você agora a ir lá para o profeta Isaías, no capítulo 43, porque aqui nós vamos entender melhor aquilo que Deus prometeu para Abraão, de fazê-lo uma grande nação, pai de uma multidão de nações sairiam dele, né? Juntamente com Sara, a sua esposa. E olha só o que diz aqui o profeta Isaías, capítulo 43, o versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Bem, aqui eu acabei de dar um salto para a gente entender como é que chegamos em Jacó, né? Vamos lá. Primeiro, há um termo utilizado aqui muito interessante, que fala que Deus criou a Jacó e formou a Israel. No hebraico, o verbo usado aqui para criar é o mesmo de Gênesis, o criar do nada. Ex nihilo, do latim, a criação a partir do nada. Já a palavra formou Israel aqui é a palavra assá em hebraico, e não é aqui nem um trocadilho com assá, né, assapão ou qualquer coisa do gênero, não. É assim mesmo que é o verbo, como é que soa o verbo em hebraico. E é fazer daquilo que já existe. Então, percebam que Deus criou Jacó, fez do nada e formou Israel, ou seja, fez daquilo que já existia. Bem, o que eu quero dizer com isso? Que Sara, que era estéril, de uma forma milagrosa, ela deu à luz a Isaac. E quem deu esse nome justamente foi o próprio Deus, porque quando ele falou para Abraão
que Sara ia ter um filho, ela atrás, né, ali na tenda, atrás de um lençol, atrás de algo, uma cortina, melhor dizendo, ela riu daquela situação, daquela promessa, devido à impossibilidade dela ter um filho, pois ela era estéril. Pois bem, depois de um ano, ela teve a gestação de Isaac, e Isaac nasceu, e aí então agora ela estava sorrindo com o seu bebê, impossível de acontecer, nos seus braços. Então imagina comigo a Sara descendo com Isaac para o playground para brincar com as outras crianças, hein? Aí então chega a Sara, já de uma certa idade, e vê as outras crianças brincando ali, né? E as mães perguntam assim, é o seu netinho? E a Sara diz, não, é meu filho. E aí vira, então, esse momento de riso, de descontração, uma vez que a gente está falando do milagre de Deus. E é por isso que Deus, claro que eu estou trazendo num contexto mais atual, por isso que Deus deu o nome do menino de Itzhak, que em hebraico quer dizer riso, sorriso. Tá certo? Bem, você sabe, Isaac, para chegarmos aqui nesse termo usado em hebraico no profeta Isaías, falando da nação de Israel, as 12 tribos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, que se tornaram as 12 tribos de Israel, a gente então passa por Isaac, que casou-se também com Rebeca, que, olha só, também era estéril. Isaac ora por 20 anos e Rebeca dá à luz. Mas ela fica grávida, e grávida de gêmeos, né? E eles começam a brigar lá dentro. Então, você já percebe que essa briga que nós temos entre os familiares ali, dos descendentes de Abraão, é desde a antiguidade, né? Poderíamos colocar dessa maneira. E ela então vai consultar ao Senhor através de Isaac, dizer, olha, o que é isso? E eles vão consultar ao Senhor e Deus vai dizer, olha, são 2 meninos que vão se tornar 2 povos e eles vão ter ali uma certa rivalidade. Aí estamos falando dos edomitas e dos israelitas. Pois bem, Jacó recebe esse nome, Yaakov, do hebraico, por causa de Akev, que é o calcanhar, porque ele nasce segurando no calcanhar do seu irmão, que é tirado primeiro. Por isso o nome dele é Yaakov. Daí nós temos o Jacó, aquele que segura no calcanhar. Também temos a ideia de aquele que é um suplantador, né? Aquele que quer sair primeiro ou junto com o irmão. Uma variedade de comentários sobre esse termo e sobre o fato do nascimento do Jacó estar segurando o calcanhar. Bem, Jacó vai se apaixonar por Raquel, como você conhece a história, e vai trabalhar 7 anos, depois mais 7 anos por ela. Pois bem, Raquel também é estéril. Então agora a gente começa a entender aqui por que Deus cita o verbo bará, ou criar do nada, para se referir aqui à descendência de Israel. Através de Sara, que era estéril, Rebeca, que era estéril, e agora a Raquel, que vai pedir para Deus um filho e vai, inclusive, importunar o Jacó. E Jacó, depois de muito ouvir, né, me dá um filho, eu quero ter um filho. Ele vai dizer assim, estou eu, por acaso, no lugar de Deus para te dar um filho? Então, a história é bem interessante. Mas o Senhor ouve o clamor de Raquel por um filho, e Deus dá esse filho para ela. E qual é o nome do menino? José. E José, em hebraico, é Yosef. Yosef, em hebraico, quer dizer que me acrescente outro. Pensa comigo, ela não podia ter nenhum filho, e agora ela quer mais filhos. E olha só que interessante, ela vai ter um segundo filho, e que ela vai morrer durante o parto. Mas antes de morrer, ela dá um nome para o menino de Benoni, filho da minha dor, do meu sofrimento que leva à morte. Agora imagina o menino indo para a escola e na lista de chamada perguntarem, né, o nome dele para escrever na lista de chamada, ele dizer assim, matei minha mãe. Ora, porque é isso que quer dizer, filho da minha dor, do meu sofrimento que leva à morte. Bom, para evitar problemas psicológicos, bullying com o menino, Jacó teve uma brilhante ideia. Para não ter que gastar dinheiro com psicólogo, ele mudou o nome do menino, de Benoni para Beniamim. E aí nós temos o Benjamim, que é o filho da minha destra, filho da minha força. Pronto, está resolvido o problema de bullying, de problema psicológico com o filho de Raquel com Jacó. Tá certo? Bem, estou dizendo tudo isso para que a gente entenda esse versículo que está na Bíblia.
a nação de Israel, através de Abraão, Isaque e Jacó, é um milagre de Deus. E Deus não só realizou o milagre de fazer esse povo de forma sobrenatural, como ele deu uma terra para esse povo, que é o que nós conhecemos como a terra prometida. Volta lá comigo para Gênesis capítulo 15, os versículos 18 a 21. E aqui nós estamos falando que Israel, dos povos da antiguidade e dos povos modernos, é o único que tem escritura de posse da terra, demarcando os seus limites. Então vamos lá, livro de Gênesis, agora capítulo 15, eu vou ler aqui os versículos 18 a 21, que diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito, e aí nós não estamos falando do rio Nilo, e sim de um ribeiro que está ali justamente na divisa, ali muito próximo do que hoje é o que nós chamamos de faixa de Gaza, um pouquinho mais para baixo, que é esse rio que está se referindo o texto, até ao grande rio Eufrates. Lembra? Temos o Tigre e o Eufrates, e no meio a Mesopotâmia. Então o Eufrates, que vem em direção justamente ao oeste, por um Mediterrâneo, o rio Eufrates vindo para o Mediterrâneo, é a terra prometida. E ele vai ser mais específico, que é a terra do Queneu e do Quenezeu e do Cadimoneu e do Eteu e o Perizeu e os Refaíns e o Amorreu e o Cananeu e o Gigazeu e o Jebuseu. Então, nós temos a origem desse povo e temos aqui a escritura da terra prometida a este povo. Deus vai repetir isso para Josué, né, que vai conquistar a terra. E aí nós sabemos o que vai acontecer. Vamos ter os juízes, depois da conquista da terra prometida, por Moisés e Josué, o período dos juízes, a monarquia, o reino se divide, reino do norte, reino do sul. O reino do norte é levado em cativeiro 722 antes de Cristo, depois 586, o reino do sul, Judá, com a capital em Jerusalém, também é levado em cativeiro para a Babilônia. E Deus, então, restaura a situação deles, trazendo-os de volta para a terra, e ali eles vão reconstruir, né, o templo judaico, e aí nós temos a história de Israel até o período de Jesus, em que ele vai dizer que, olhando para o templo, não ficaria ali pedra sobre pedra. Mateus capítulo 24. Isso acontece no ano 70 depois de Cristo, cumprindo essa profecia que Deus disse através do profeta Daniel. Bem, mas aí a gente então tem uma referência muito interessante aqui em Deuteronômio, que eu quero ler com você, que fala que terra é essa e que está lá até hoje, e o que Deus disse que eles iriam encontrar lá, e que nós encontramos até o dia de hoje. E aí nós estamos falando um pouco mais da geografia bíblica agora, envolvendo aí também a história. Olha só, Deuteronômio, vamos para o capítulo 1 primeiro. Eu vou ler aqui Deuteronômio capítulo 1, os versículos de 6 a 8. Diz assim as Sagradas Escrituras. Vamos lá? Deuteronômio 1, 6 a 8. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: sobre modo vos haveis demorado neste monte. Voltai-vos e parti, e ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à margem do mar, à terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Eis que tenho posto essa terra diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua descendência depois deles. Então é uma terra de montanha, de vale, de planície, tem o rio Eufrates, tem lá um mar Mediterrâneo. Agora vá comigo para o capítulo 11 de Deuteronômio, olha o que mais nós encontramos nessa terra, que também encontramos até os dias de hoje, falando aqui da geografia bíblica. Vou ler aqui com vocês Deuteronômio, capítulo 11, versículos 11 e 12, que diz assim: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Bom, isso aqui é muito importante, porque nós estamos vendo Deus cuidando dessa terra que Ele próprio concedeu ao povo de Israel e aos seus descendentes. Bem,
quando falamos sobre isso, a gente não tem que pensar que hoje Israel, depois de 1900 anos, voltou a ser uma nação soberana em Israel, cumprindo uma outra profecia que nós encontramos lá no profeta Isaías. Vá comigo agora para o profeta Isaías e nós vamos ler aqui o capítulo 66 do profeta Isaías e vamos ler aqui, olha só, opa, calma aí. Puxa vida. Calma aí, que agora eu me perdi aqui no texto. 66:8, perdão. Ai, ai. Vamos lá. Profeta Isaías, capítulo 66, versículo 8. Olha só o que diz aqui. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Bem, isso é a manchete que apareceu no jornal lá no dia 14 de maio de 1948, no jornal israelense, né, de Israel, em que nasce Israel na terra de Israel. Isso aconteceu com o cumprimento dessa profecia. Bem, quando a gente pensa nisso, o contexto histórico depois do fim da Primeira Guerra Mundial, fim da Segunda Guerra Mundial, os britânicos estão dominando aquela região. E olha só, depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos, no período da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, em que 6 milhões de judeus foram assassinados pelo simples fato de serem judeus, dos quais 1,5 milhão de crianças. Por isso, essa expressão que o salmista traz aqui para a gente, né? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Isaías vai dizer, se passares pelas águas, estarei contigo, se passares pelo fogo, não se queimará. E nós sabemos, né, que Deus esteve com o povo, mesmo no sofrimento. E a recompensa disso tudo foi o surgimento da nação de Israel. E aqui o texto confirma para a gente, quando ele faz essa pergunta, quem jamais ouviu tal coisa, é porque não é comum isso. Aliás, isso aqui é um milagre, isso aqui é algo que não acontece de forma ordinária, isso aqui é algo extraordinário. E aí ele diz, o que é essa coisa? Né? Quem viu coisa semelhante, o que pode ter algo semelhante a isso? Não há, não existe, essa que é a verdade. E o que é isso que não tem nada semelhante? É nascer, olha só o texto diz, poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Claro que não, mas a terra já estava lá. Essa é a terra prometida, que os judeus sempre permaneceram na terra, mesmo debaixo de impérios mundiais das nações, dos gentios. Mas agora eles têm o direito de ter o seu governo, a sua independência na sua própria terra. E ele diz mais, nasceria uma nação de uma só vez? Ora, para se ter uma nação, nós sabemos que precisa de terra, e a terra é a terra prometida, a terra de Israel, precisa-se de uma língua, e a língua dos judeus é o hebraico, né, até os dias de hoje. Também você precisa ter uma constituição. O primeiro-ministro de Israel, Davi Ben-Gurion, pegou o Tanar, o Antigo Testamento, e diz, eis aqui a nossa Constituição. E diante dessa declaração, até hoje, Israel não tem uma Constituição, como nós temos a nossa Constituição brasileira, né? Então, tudo vai para o Supremo, tudo vai ser debatido, discutido, e ali, então, se cria as leis que vão reger a nação, até o dia de hoje. E olha só que interessante, você precisa de um exército para se ter uma nação. E todos que estavam em Israel pegaram as suas foices e enxadões e disseram, eis aqui o exército de Israel. É interessante destacar que até hoje, rapazes e moças servem obrigatoriamente o exército por quase 3 anos. Antes, os rapazes serviam 3 anos e as moças 2 anos. Mas uma onda de direitos iguais chegou em Israel e aí então eles passaram para quase 3 anos para os rapazes e quase 3 anos para as moças. Isso está em vigor em Israel. Aí então você pode ter, né, ser considerado como uma nação. Por isso, esse assombro aqui do profeta, porque ele está vendo isso para um futuro distante.
que nós entendemos que é justamente o cumprimento no dia 14 de maio de 1948, mas lembrando que um ano antes, lá no novembro de 47, a Organização das Nações Unidas vai dividir a terra de Israel para dois povos, os povos árabes e o povo judeu. Os árabes recusam essa partilha, os judeus aceitam. E no dia 14 de maio, que os judeus estão comemorando a sua independência, em que se encerra o mandato britânico, 5 nações árabes atacam Israel com o propósito, confesso, de exterminá-los e lançá-los para o mar. Nós estamos falando do Egito, da Síria, do Líbano, da Jordânia e também do Iraque. Bem, no dia 15 de maio começa a guerra pela independência de Israel. No final, Israel vence essas 5 nações, se estabelece na terra e assim é até os dias de hoje. Houve outras guerras que resultaram em acordos de paz, como, por exemplo, com o Egito, depois de 73, e também com a Jordânia, que são países árabes muçulmanos, né? Ou a Jordânia árabe e o Egito, né? não árabe, mas ambos muçulmanos, acordos de paz com Israel. E aí, então, nós temos justamente a nação de Israel de volta à sua terra, mostrando o milagre da profecia bíblica. Eu sempre digo o seguinte: a profecia bíblica sempre se impõe ao intérprete. Não tem como a gente fugir dessa realidade. Bem, quando olhamos para essa profecia e essa história que eu contei para vocês, baseado na Bíblia, que está registrado nos anais das nações, a gente, então, traz para nós o aspecto espiritual. Como é que os judeus voltaram para Israel? Eles voltaram na incredulidade. Como é que os judeus estão em Israel como nação? Na incredulidade. O que eu quero dizer com isso? Que nem todos creem que Jesus é o Messias. Aliás, é um percentual baixo. Não é claro, como nas nações islâmicas, em que realmente é proibido se pregar o evangelho, porém, o número de judeus que creem é muito baixo. Claro que sabemos que o número de crentes nascidos de novo nas nações é baixo, porém, Israel é ainda menor. O que traz para a gente o grande desafio de enviarmos aqueles que vão falar de Jesus para o povo judeu em Israel e também nas nações por onde eles foram, espalhados desde o ano 70 depois de Cristo. Então, como é que Deus trabalha Israel na atualidade, na dispensação da igreja? É isso que eu quero ir para o final, para concluir com vocês, lembrando que Deus tem trabalhado da seguinte forma. A primeira é a questão de proteção. Deus tem protegido esse povo. Muitos tentaram destruir os judeus, não é de agora. A gente pode voltar lá no Egito, a gente pode falar do Ramã na Pérsia, a gente pode falar dos pogromos na Rússia, olhando para a história mais recente, podemos falar do período da Inquisição Católica e, claro, nesse período da Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, o nazismo e a solução final, que era o extermínio de todos os judeus. Então, Deus tem trabalhado na proteção desse povo, mas Deus também tem trabalhado na preservação deste povo. O que quer dizer isso? Na sua identidade. Ou seja, os judeus continuam sendo judeus, eles continuam fazendo a circuncisão, o bar mitzvah, que é a maioridade religiosa, eles continuam celebrando as festas bíblicas, as festas históricas, eles falam hebraico, é a língua oficial de Israel, além do árabe, do inglês, e uma grande comunidade de judeus russos, que migraram para Israel depois da independência, e todos aqueles judeus que estão voltando para Israel, também cumprindo a profecia de que todo o povo voltaria para Israel antes da angústia de Jacó, do período da tribulação. Bem, Deus então tem preservado esse povo na sua identidade cultural, histórica, étnica. Mas Deus também tem trabalhado na salvação individual do povo judeu. Olha só o que diz Romanos capítulo 11, versículo 5. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos, como está escrito,
Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Davi diz: torne-se-lhes a mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se continuamente as coisas. Opa! Então parece que o quadro aqui não está muito bom para o povo judeu. Mas se você continuar lendo comigo, versículo 11 diz: digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar aos ciúmes. Opa! Então tem um propósito de endurecimento do povo judeu para incluir os gentios na igreja, no período da igreja. E o que é a igreja, senão a união de judeus e gentios que creem em Jesus Cristo? E se você continuar lendo, diz que, versículo 12, e a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, os judeus estão sendo salvos, assim como as nações, individualmente, porque é um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas chegará o tempo em que todo Israel será salvo. E onde lemos isso? Justamente nesse texto, que fala do endurecimento e o benefício que esse endurecimento trouxe às nações, mas que vai culminar com a salvação de todo Israel. Leia comigo para a gente finalizar o versículo 26, que diz assim: e assim, vou ler o versículo 25 só para dar um contexto, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrada, quando a igreja for arrebatada. E assim, depois desse período, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Ou seja, a salvação sobre o povo judeu virá do Messias de Israel, que vai perdoar os seus pecados. Que o eterno Deus de Israel te abençoe ricamente e que você possa ter refletido comigo um pouco mais sobre a história desse povo nos planos de Deus. Shalom, Deus abençoe a todos.